Estou aqui para convidar vocês para essa série de podcast que estamos iniciando hoje, por nome Reagir. Eu me chamo Raquel Pereira, sou neuropsicopedagoga, mestre em educação, pedagoga com orientação e supervisão escolar. Estou aqui com a minha amiga Olga Souza para conversarmos sobre várias temáticas. No momento de hoje, nós vamos falar sobre a fundação do Instituto Educacional GI, de como tudo começou, como foi pensado, quais as dificuldades, como surgiu, como cresceu e como tomou todo esse corpo e essa dimensão. Olga, nos fale como tudo começou. Primeiramente, Raquel, temos que agradecer, Agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesse primeiro podcast. Agradeço demais a você, Você que foi uma pessoa que esteve nessa história, foi uma das nossas professoras. E, na realidade, tudo isso aconteceu por um sonho, Um sonho que foi brotado, no coração meu e da minha irmã, gestora Felina Souza. E junto com os nossos pais, iniciamos há 25 anos atrás. Há 25 anos atrás, o GI começou a nascer, A nascer aqui na comunidade de Jaguaribe. Fomos abraçadas de uma forma, assim, tremenda, até porque éramos muito focadas, Na realidade, em colocar uma instituição que tivesse um preço acessível, que tivesse, assim, vamos dizer, uma excelência no sentido da arte, de educar. Posso testemunhar tudo isso que foi acabado de falar pela nossa gestora, porque, de fato, há 15 anos atrás, eu estava adentrando na família, porque somos uma família ainda, então eu tive o prazer de participar dessa história e o cuidado sempre foi muito grande com a questão do pedagógico, da questão do cuidado, da singularidade de cada aluno, de cada particularidade. As famílias sempre estavam muito envolvidas. Então, GI, para mim, enquanto sinônimo de família, que a gente pode traduzir assim, se concretiza nesse cuidado. Olga, hoje, quais são as propostas pedagógicas que são colocadas em pautas dia a dia nesses alunos? Bem, primeiramente, iniciamos o ano passado o integral, que não trabalhávamos com integral. Estamos, assim, dentro de uma proposta voltada muito para o socioemocional, sempre foi o nosso foco há 25 anos, e, assim, hoje nós temos, assim, uma gama de projetos voltados ao socioemocional. E também somos bilíngue, Esse ano somos bilíngue, trabalhamos com criança de 2 anos, do nosso infantil, até o fundamental 2 anos finais. Então, hoje, a nossa proposta é voltada muito para uma proposta interacionista, Em que a gente procura, de alguma forma, trazer os pais para dentro da escola. Porque a gente sabe que nos últimos anos, infelizmente, aconteceu esse distanciamento, dos pais, devido, principalmente após a Covid, os pais, por conta até da tecnologia, a gente vê esse distanciamento. Então, a gente está procurando maneiras de trazer os pais para dentro da sala de aula, porque a gente sabe que o toque, a gente sabe que a participação dos pais de forma bem presencial aqui é importante, Raquel? Para esse desenvolvimento da criança, Você sabe. Exatamente. Então, como a nossa diretora bem mencionou, a questão do socioemocional é muito válida, porque, por vezes, o aluno está preparado para aquela aula, para aquela avaliação, mas houve algum tocante particular e, naquele momento, ele não está bem, Sabemos, Olga, como também pedagoga, que nota não avalia estudante nenhum. Porém, o socioemocional pode influenciar. Então, essa singularidade que eu falava no começo, vocês ainda têm na essência. Então, a gente consegue perceber quando o alunado ele não está bem, a gente consegue acolher. E o GI, por ser de uma estrutura familiar, as famílias estão sempre dentro da escola, eles conseguem sentir
o que acontece com cada aluno, chamar esse pai, chamar essa mãe, esse responsável, e assim juntos conseguimos atuar nessa possível problemática, né? Porque sabemos que educação nada mais é do que um casamento entre família e escola. Verdade. Não é verdade? Então, Verdade. se esse casamento não acontecer, não existe uma educação de êxito, de resultados. Isso. Então, o GI traz na sua essência essa singularidade, essa particularidade de trazer a família para dentro da escola. E assim, todos ganhamos. Na verdade, Olga? Verdade. E esses 25 anos, né, a gente, assim, com certeza, a gente vê fielmente que a importância, sabe, dos gestores estar ali, presente, na parte pedagógica, no dia a dia das famílias, das crianças, isso é muito importante. Mesmo que você tenha uma equipe, que eu tenho uma equipe, Raquel, maravilhosa, quero deixar até um parênteses para agradecer a todos os meus profissionais aqui, meus funcionários, né, meus professores, todos, desde a portaria, todos. Porque, com certeza, o GI não teria chegado aos 25 anos se não tivesse passado aqui nessa escola profissionais excelentes, sabe? Os que estão, glória ao Senhor. Os que saíram também eu agradeço demais, porque todos tiveram a sua contribuição. De alguma parte tiveram a contribuição. Isso é que faz a história do GI. Porque os nossos alunos, eles não são em quantidade, eles são únicos, eles são singulares. A gente vê cada história, cada criança. E a gente vê que muitos e muitos pais chegam aqui com essa queixa, né? Colocando bem assim que nas escolas hoje, o que acontece é que muitas vezes eles sentem essa necessidade vamos dizer assim, da gente saber diferenciar cada criança. Então, é importante, sabe, o gestor estar junto na parte pedagógica, junto com a sua coordenação, trabalhando a proposta pedagógica da escola, procurando trazer viés que venham realmente dinamizar, ajudar, ser pontes, porque a gente sabe que o amor é ponte, né, Raquel? Então, quando a gente ama o que a gente faz, e pelo menos eu e minha irmã Felina, a gente ama muito o que a gente faz. E aqui pulsa, né? Eu sempre falo, pulsa um coração de uma família que sonhou, e sonho que se sonha só, a gente sabe, né? Como diz o filósofo, não é só um sonho. Quando se sonha juntos, é uma realidade, e a gente vive essa realidade, e é uma realidade gostosa de se viver, porque hoje a gente está colhendo os frutos, né? Do que a gente plantou. Então, quando a gente tem uma raiz sólida, uma raiz firme, uma raiz forte, como a gente diz das palmeiras, então a gente realmente tem condição de colocar, né, para frente tudo isso. E eu creio assim que tudo isso é em volta de toda a educação em que eu e minha irmã recebeu. Então a gente só entrega o que a gente recebe. Como a gente recebeu muito amor, a gente recebeu muitos cuidados. Meus pais eram muito focados em educar os filhos, em dar condições aos filhos, sabe? De ter uma educação, de ter uma profissão. Então a gente foi por esse caminho e hoje a gente está colhendo os frutos, né? Porque a gente realmente, tanto eu como a minha irmã, a gente se doa muito à instituição, com muito amor, inclusive. Isso é bem notório e a gente observa que isso se propaga em relação à questão de hoje termos 25 anos, Isso. né? E termos alunos que já trazem seus filhos para estudarem aqui no GI. Isso. Não é verdade? Isso. Então, por entenderem como foram acolhidos aqui na instituição, né? Na família, como a Olga bem mencionou, que o GI tem essa roupagem de ser família. A gente entra no ambiente e a gente sente que é família, há todo um cuidado, há todo uma singularidade. Então, é isso que a gente percebe. Então, as gerações estão adentrando pela questão da confiança no trabalho, que é tido de toda a equipe que foi mencionada, na verdade, Olga, com todo o cuidado, com a questão do profissionalismo. São profissionais extremamente competentes, que sabem daquilo que estão fazendo, têm propriedade disso, estão atentos à questão de metodologias ativas, em questão de inclusões, de como se trabalhar, né, as crianças, os estudantes com necessidades especiais. Então, isso tudo é muito importante. Não só educar, mas educar com qualidade e com propriedade. Isso. Não é verdade? Isso. E também assim, sabe, Raquel, eu tenho hoje, né, na minha vida, eu tenho algo que é muito firme e forte, que é a certeza de que eu
vou deixar boas memórias, sabe? Eu tenho esse cuidado. Eu sempre tive esse cuidado. E hoje eu tenho ainda mais cuidado. Eu acho que isso é que é legal, porque quando tem esse feedback desses alunos, dessas famílias retornarem à escola com seus netos, com seus filhos, quando são os alunos, mostra, entendeu, que eu deixei boas memórias, que deixamos aqui boas memórias. Então, não tem preço, né? Porque a gente sabe que nossa vida é passageira, mas o que fica mesmo não é o ter, é o ser, e nesse ser vai ficar gravado ali no coração, né? Das pessoas que realmente viveram uma história, mas uma história de muito amor, de muito compromisso, sabe? De muita ética. A gente sabe que ninguém é perfeito, né? A gente sabe que ninguém é perfeito, mas a gente sempre busca constantemente aqui no GI a chegar próximo dessa perfeição, não é? E é como eu te falo, quando os pais retornam, esse é um compromisso que nós temos, quando os pais, depois que terminam as fases das crianças que saem, é depois retornarem até para colocar para a gente o que se tornou, né? O final dessa história daquela criança. E a gente tem recebido, sabe? Adolescentes que saíram daqui e jovens e que hoje estão dentro das universidades, estão fora do país, sabe? E isso é muito gratificante, que estão em busca dos sonhos deles, realizaram os sonhos deles e que a gente fez parte dessas histórias. Então, isso é que é importante. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que a essência que cada criança dessa tem, ela deve ser trabalhada pela escola e trabalhada pela família, né? Exatamente, porque é exatamente um dos papéis da escola, é Isso. reconhecer o potencial de cada criança, de cada estudante, de cada adolescente, né? Porque aqui o público é da educação infantil, né? Dos 3 segmentos, na verdade. É isso. Anos iniciais e anos finais, né? Isso. Trabalhamos da educação infantil até o 9º ano. Isso. Então, o que é interessante é essa questão exatamente de se descobrir enquanto criança até a sua fase da adolescência, da pré-adolescência, a gente estimular essas habilidades, essas competências, e eles aqui conseguirem chegar aonde eles querem chegar. Começar aqui um projeto de vida, Isso. na verdade, no sentido de culminar numa universidade, Isso. no intercâmbio, como você bem mencionou, Isso, que há estudantes que estão fora do país. E tem estudantes que terminaram aqui, né? E que estão, assim, na parte de gastronomia, na parte de saúde, de medicina, fora mesmo, já morando fora do país, sabe? Então, assim, isso é muito legal. Isso mostra, assim, que eles ainda se comunicam conosco e eles falam das experiências que estão tendo lá fora, tem esse feedback. E que, na realidade, a gente tenta, né, de alguma forma, né, Raquel? Porque hoje a gente sabe que o emocional, a estrutura emocional dessas crianças, desses adolescentes, elas têm que ser muito trabalhadas, entendeu? Elas têm que, assim, os pais têm que realmente estar junto com a escola para podermos juntos construir realmente essas pessoas, essas crianças focadas, né? Focadas no estudo, e a gente infelizmente vê que a tecnologia hoje ajuda, mas ao mesmo tempo atrapalha um pouco. Como a gente vê agora que veio essa norma, né, essa lei, né, que está realmente colocando a história do celular para não ser, né, colocado em sala de aula, os estudantes não tirarem, né, e não estarem em aulas com celular. E que vem as divergências, várias divergências, mas que na realidade a gente, independente de qualquer coisa, a gente tem que colocar para o ser humano que ele tem que conseguir exercitar o olhar. Porque o ser humano, ele foi feito para abraçar, ele foi feito para tocar, ele foi feito, não é, para sentimentos. E jamais, né, a gente sabe que jamais um aparelho vai substituir, né, os sentimentos e o toque. E eu acho que isso é uma das coisas que deve ser bem colocada, bem focada. Por isso que fizemos não só com essas temáticas voltadas à educação, mas várias temáticas voltadas também ao social, que a gente está colocando esse Reagir, esse podcast, que vai ser vários e vários segmentos em que a gente vai convidar pessoas, né? Nos próximos podcasts eu vou estar aqui junto com você e vou trazer várias pessoas para poder juntos a gente trazer informação, conhecimento, sabe? De uma forma bem sutil, mas de uma forma também que vai ajudar esses pais, esses adolescentes, enfim, as pessoas que estão aí, que têm muitas dúvidas, né, Raquel? E que a gente tem que tentar, de alguma forma, ser esse canal, essa ferramenta, nós como instituição.
Verdade. Nós, enquanto instituição, enquanto educadores, precisamos direcionar os nossos jovens exatamente nessa questão de ver que o estar perto, o teu contato, o olho no olho, ele é extremamente necessário. Isso. Porque os nossos jovens, hoje em dia, eles estão muito tempo com excesso de telas. Isso provoca vários malefícios, é cientificamente comprovado, não é verdade, Olga? Isso. Essa lei, ao meu ver, foi muito válida sobre essa questão, porque no próprio intervalo de todas as escolas, a gente via adolescentes ou até mesmo crianças, cada um com os seus celulares, com os seus tablets, com os seus aparelhos digitais, e não havia-se a interação Isso. que havia na nossa época, Isso. não é verdade? Verdade. A gente pode até levar para fora dos muros da escola. Nas nossas épocas, nós brincávamos na rua, nós íamos para casa de algum coleguinha, só que hoje as crianças são aquelas crianças de quarto, trancadas em quartos para telas. Então, a gente muitas vezes, por trabalharmos demais, não sabemos como o nosso filho ele está reagindo, interagindo com aquela tela. Quem está por trás daquela tela, né? Não é só a questão de não ter mais o contato, mas o que o meu filho está fazendo. Então, como a Olga falou, teremos uma série de temas, de temáticas bem relevantes. E uma das próximas serão, sim, a questão do uso de telas, uso excessivo de telas, como a gente pode fazer para reduzir essa questão do uso de telas, de como isso atrapalha na vida da criança, do adolescente e na vida do próprio adulto. Isso. Não é verdade, Olga? Verdade, Porque verdade. a gente vai a um restaurante, por exemplo, e a gente percebe que numa mesa de uma família de 4 pessoas, os 4 eles não se olham entre si. Estão cada um com seu aparelho e não interagem. Por vezes não se sente nem o gosto da comida. Isso. Não é verdade? E esse distanciamento, a gente sabe, está invadindo, né? Os lares estão invadindo relacionamentos, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Os pais têm que ter muito cuidado, porque a partir do momento que uma criança ela está ali, entendeu? Em aberto a um aparelho desse, é a mesma coisa de você estar deixando um estranho entrar dentro da sua casa. Então, você não sabe quem está entrando na sua casa, quais são as informações que está chegando até os seus filhos. Então, tudo isso, né, e mais muitas questões voltadas, não só a parte de educação, como eu falei, mas a parte social, a gente vai estar em vários podcasts e vai trazer para vocês muito conhecimento e que vai agregar valor a tudo isso que a gente sabe, que eu acredito que é uma das coisas mais lindas que Deus fez, gente, que é a família, né? Então, a família, ela precisa desse suporte, sabe? A gente que somos gestores, a gente tem que entender um pouco esse lado, que a gente tem que ser, vamos dizer assim, um pouco... ter um pouco de empatia em relação também, eu falo sempre, né? Quando me chamam para podcast, eu sempre coloco isso, que os nossos educadores de sala de aula, eles precisam também ser vistos dessa forma, que precisam desse socioemocional, precisam muito desse, vamos dizer assim, todo esse suporte que a gente pode dar nós como gestores, como coordenadores escolares, supervisores, enfim, toda a gama de profissionais da educação, psicólogos, né? E agora tem uma lei, né, Raquel? Você sabe que tem uma lei agora, em maio, que vai justamente abordar isso, né? Não só nas escolas, mas em toda empresa, que tem que ser trabalhado esse socioemocional, essa parte mental, né, dos funcionários, que isso, no meu ver, foi muito benéfico, porque realmente se precisa, não é? É uma sobrecarga grande, né, com esses profissionais da educação, eles vieram desde a Covid, com toda essa sobrecarga. Então, a gente tem que ter um pouco de empatia, né? A gente tem que chegar junto, né? As famílias, os pais, né? Nós, como eu estou falando, gestores, a gente tem que chegar junto, realmente, sabe? É cuidar de quem cuida. Isso, cuidar de quem cuida, né? Isso é muito sério e eu creio, sabe, que muitas vezes a gente tenta fazer, cada escola também tem sua realidade, né, gente? A gente sabe que cada escola tem sua realidade. Nós também estamos num período bem complicado para as instituições,
no sentido de se reerguer diante de tantos conflitos que vivemos, né? Na parte da nossa sociedade, na parte... eu acredito assim, que depois da Covid, quem sobreviveu à Covid hoje está se reescrevendo, né? Que a gente achava que em 2 anos, 3 anos isso iria se sanar. Não, 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 não. Isso ainda está, tem muitas empresas que ainda estão tentando se reerguer. E tudo isso é difícil para a parte da gestão, é difícil para os funcionários, para os professores, para toda a gama, né, da sociedade em si. É bem complicado, mas que juntos, né, se unindo, tendo, vamos dizer, a reciprocidade, a gente chega lá. Com certeza chega lá. Entendeu? Muito interessante essa questão. A questão do Covid, como você bem mencionou, trouxe vários malefícios, e um deles foi a questão da ansiedade. Isso. Não é verdade? Isso. Então, hoje, nós vivemos numa geração ansiosa. Há crianças ansiosas, adolescentes, adultos. O grau, ele vai variando, vai mudando, mas estamos numa geração ansiosa. Verdade. Então, temos que trabalhar, foi colocado muito isso, né, nesse nosso podcast, no nosso primeiro podcast, a questão do socioemocional, do cuidar, do ter um olhar mais preciso para cada estudante, também para cada funcionário, não é verdade? E Raquel, eu coloco um parênteses, tem um olhar também para a família, porque muitas vezes a família precisa de suporte, não é? A gente sabe que as famílias, quando chegam nas escolas, muitas vezes elas também estão precisando de suporte, de ajuda, elas não sabem lidar com as situações, principalmente voltado, né, a esse socioemocional. Então, o psicólogo, o coordenador, toda a equipe tem que estar bem focada nisso, sabe? Em saber detectar quando a criança está precisando de um suporte, mas por trás da criança, com certeza tem uma família, que muitas vezes está pedindo socorro. Não é? Porque nós, como educadores e pessoas, vamos dizer assim, pessoas que amam essa arte, que eu acho que é uma arte linda, que é de educar, a gente tem que realmente procurar ser canal para essas famílias e ajudá-las, porque elas precisam, eu digo porque eu sou uma gestora que eu recebo, né, gente? No início do ano, eu e minha irmã, nós recebemos todos os alunos. Então, todos os alunos que passam pelo Instituto GI, que estão matriculados, no início do ano, eles passam por mim e pela minha sócia, pela outra gestora. Então, a gente sabe da história de vida de cada criança. Entende? Isso, gente, isso é de suma importância. Mesmo que eu tenha uma equipe ótima, mesmo que eu tenha um coordenador, que eu tenha um psicólogo, que eu tenha psicopedagogo, mas eu, como profissional da educação e gestora, não está só focada no administrativo, na parte do financeiro. Tanto eu como minha irmã, a gente com certeza fica com essa preocupação. Porque nós estamos, querendo ou não, nós estamos responsáveis por todas essas crianças, independente dos meus funcionários. Então, eu quero saber cada criança, a sua história, de onde veio, né? O que é que eu, Olga, como pessoa, como educadora, eu vou poder associar algum tipo de ajuda, sabe? Porque muitas vezes, sabe, Raquel, eu sinto que tem famílias que chegam, pais que chegam, que precisa, gente, de uma coisa tão simples, que é só você escutar. Porque muitas vezes as pessoas são tão apressadas nesse corre-corre da gente, que eu acho incrível, as pessoas têm uma mania de não ter tempo para escutar. Não é verdade? E quando chegam aqui, eu fico realmente naquele papel de escutar, sabe? E tentar, de alguma forma, orientar. Porque na nossa vida, pelo menos eu particularmente, teve muitos momentos na minha vida que foi de suma importância. Entende? Eu, quando criança, quando adolescente, ter sempre uma pessoa que me escutava. As minhas dores, as minhas angústias. O que é que você acha, professora? A senhora acha que é o ideal colocar aqui? A senhora acha que o ideal é ficar nessa série? O meu filho tem tal idade, está fora de faixa etária, a sua visão como educadora. Você tem que saber de onde veio. Eu tenho várias famílias que vieram de outros estados, né, com outra realidade, que as crianças estão em outro local, em outra cidade, com vamos dizer, toda uma realidade diferente. Então, a gente tem que ter essa escuta, sabe? Tem que ter esse olhar, entende? E eu vejo isso, eu vejo que nós, como gestores, a gente não pode perder isso. A gente não pode perder esse foco.
Por mais que você tenha um coordenador, uma equipe, mas você tem que ter esse foco. Porque eu acredito que isso é que faz ter sentido eu ser gestora. Você entende? Ter sentido. Eu acredito fielmente que a minha irmã pensa dessa forma. Só tem sentido, por isso quando você fala que nós somos uma família, né, é porque nós somos assim mesmo. Nós temos essa preocupação. Não, isso não quer dizer que eu não tenho bons funcionários. São excelentes, maravilhosos, entendeu? Cada um é na sua, vamos dizer assim, especificamente, né, eles fazem algo que eu acho muito lindo aqui, que eles também têm essa preocupação. Porque quando o gestor tem essa preocupação, sabe, na escuta, no socioemocional, de ver o que está existindo, o que é que pode ajudar naquela família, a particularidade de cada criança, ele coloca isso para a equipe. Aí a equipe vai ter aquela visão. Não é verdade? Então, isso é muito sério. Se você, como gestor, você realmente ser um educador, porque às vezes acontece de você ter uma escola, mas você ser o proprietário, mas você não ser gestor. Não é? Então, você não vai ter uma visão de gestor, de educador. E quando você é gestor, você não é só administrador e você tem essa visão, você vai contagiando a equipe, vai fazendo um trabalho direcionado com a equipe. Então, o seu coordenador vai ter essa visão, o seu professor de história, o seu professor de projeto de vida, as suas professoras do polivalente. Elas vão ter essa visão. Por mais que diga que não, elas vão ter essa visão, porque elas vão viver dentro de, vamos dizer assim, de um ciclo, né? Em que aquele pilar, que seria a gestão, ela está colocando para você. Então, eu acho que isso é que faz o diferencial da escola. Eu creio que seja isso, viu, Raquel? Todos falarem a mesma linguagem. Isso, a mesma linguagem. É do porteiro até a tia da cantina. Isso. Fica todo mundo responsável por reconhecer, identificar cada aluno pelo nome. Isso, não é verdade? É verdade, isso é muito importante. Então, assim, uma mãe que deixa, eu digo por ser mãe, né? Se eu deixo meu filho numa escola onde o porteiro dá bom dia ao meu filho, o acolhe, o chamando pelo nome, já me passa segurança. Isso. Eu sei que ali ele está seguro. É verdade. Então, perpassa por todos os funcionários essa questão do olhar, o olhar detalhado e individual de cada estudante, de cada criança. E, portanto, é necessária essa questão do ouvir, do sentir, de acolher essa família no momento inicial, onde está se visitando. Meu filho, por exemplo, tem 3 anos de idade, eu quero colocá-lo em escola. Então, eu estou visitando vários lugares. Então, quando eu sou acolhida pela gestão, pela pessoa que faz todo esse trabalho de apresentação, tanto da estrutura física quanto da estrutura pedagógica, mas menciona muito essa questão do que o meu filho ele vai ter um olhar particular, diferenciado, isso já me ganha. É verdade. Sabe, Olga? Isso já te coloca na frente de outras instituições. É verdade. Ali eu percebo que na visita, no passeio em que a gente faz para conhecer a estrutura, e na medida que a gente vai conhecendo a estrutura, vai se falando também do pedagógico, obviamente, que é a parte mais importante, a gente percebe o trato de cada funcionário, não só de professor, porque o aluno ele não passa só pelo professor, gente. Ele passa por toda a equipe, né? Todos os funcionários. Exatamente, de funcionários. Então, assim, o porteiro é educador, a tia da cantina é educadora. Verdade. A tia da manutenção é educadora, não fica restringido tão somente a questão do professor. Então, ter esse olhar de gestão de todo o corpo, de toda a comunidade escolar, de cada aluno, da história de cada família, é muito importante. É crucial. E, Raquel, assim, eu quero deixar aqui o meu carinho, sabe, por todos esses funcionários, de verdade, gente. É a nossa nutricionista, a Carol, é a nossa psicóloga, né, que temos agora a nutricionista, uma psicóloga, a minha coordenadora também, a Nádia, né, a parte de coordenação também eu agradeço, a todos os professores, sabe, que cada um com o seu jeitinho, né, cada um, porque você sabe que não são iguais, cada um tem a sua forma de atuar como educador, o meu porteiro, a minha secretária, enfim, gente, todos que fazem parte da instituição. Eu queria deixar, sabe, esse carinho, né? Esses 25 anos que estamos de aniversário, né? Estamos juntando um monte de material
para nós fazermos. Breve, nós iremos fazer assim um material grandioso, sabe? Para as redes sociais conhecerem um pouco da história de Felina e de Olga, né? E dos pais dela, Ivete e José Paulino, que um dia sonharam em ter uma instituição em que viesse fazer um diferencial, que tivesse uma essência diferente, que fosse tocada, sabe? E eu agradeço muito a Deus, muito ao Senhor, Raquel, por eu ter chegado até aqui, sabe, como educadora. Eu ter conseguido, assim, né, esses 25 anos. Eu também fui coordenadora do Carrazone, que hoje não existe mais o Carrazone, mas agradeço demais toda a experiência que eu tive. Há uma escolinha também, que foi a minha primeira escola, como educadora, que foi aqui em Jaguaribe, Santa Clara, que também não existe mais. Mas, enfim, a todas essas escolas que foram me dando a base, sabe? Que fizeram assim, eu trazer esse meu projeto pedagógico junto com a Felina, e que hoje se tornou, né, o Instituto Educacional GI, e que eu trago alunos de vários bairros. Esse ano eu achei bem interessante, porque de todos os bairros, Raquel, de todos os lugares aqui nas proximidades nós temos. Não é só da comunidade de Jaguaribe, eu tenho do Portal do Sol, eu tenho de Cabedelo, eu tenho do Bessa, eu tenho até de Bahia, eu tenho de vários locais. Então, assim, dá aquela sensação que a escola ela está como saindo dos muros, sabe? Daqui, da comunidade de Jaguaribe. Entende? E que tem pessoas que estão lá fora e que estão vindo buscar talvez isso que você está falando, isso, da individualidade, de realmente reconhecer cada aluno como único, sabe? E não como um conjunto. Isso é muito sério, isso é muito importante, né? Isso é um agradecimento, né? Agradecimento aos pais, né, pela credibilidade, aos meus alunos, né, que passaram por esses 25 anos de história, que estão se formando agora em grupos, querendo que a gente junte todos, pelo menos uma grande parte, eles querem estar conosco nessa comemoração, os nossos alunos que é do ano 2000, né, que foi a fundação do colégio, para até os anos atuais. Então, assim, a gente vê, né, esse carinho, entende? E é agradecer, sabe? É agradecer e não tem outra palavra, sabe? Aí, às vezes, as pessoas dizem é reconhecimento, Olga. Gente, não é só em si reconhecimento, sabe? É você acreditar nos seus sonhos, é você tirar da gaveta, sabe, as tuas asas. Porque muitas vezes a gente deixa as nossas asas na gaveta, não corre atrás dos nossos sonhos, porque a gente vive cuidando dos sonhos dos outros, dos filhos, né, das pessoas em volta da gente, do marido. Não é verdade que, na realidade, eu acredito que os meus pais deram essa oportunidade à minha Felina, de tirarmos as nossas asas, sonharmos, acreditou nos nossos sonhos, que isso é muito importante, foram motivadores dos nossos sonhos e fez com que chegássemos até aqui. Tanto meus pais como meus irmãos, né? Que eu tenho um irmão, fora Felina, eu tenho um irmão, Francisco e Virgínia. Então, toda a minha família acreditou nesse sonho do Instituto GI, entende? Você foi uma pessoa que acreditou, você passou um bom tempo conosco. Então, isso eu acho que é sinônimo de gratidão. Eu sou uma pessoa que eu agradeço da hora que eu me acordo, a hora que eu vou dormir. Até pelo ar que eu respiro, eu agradeço muito ao Senhor. E eu espero fielmente que Deus me dê muitos anos ainda para eu continuar, entende? Para deixar essas boas memórias no coração das pessoas, não é? E das vezes que fui falha, o que errei foi tentando acertar, né? Que não somos perfeitos. E agradecer a minha irmã, né? Porque às vezes as pessoas dizem que nós nos completamos, né? E tudo Deus faz perfeito. Então, jamais eu teria também chegado onde eu cheguei se eu não tivesse a motivação dela, que sempre esteve do meu lado, Felina. Todos os momentos a gente estávamos ali acreditando e nos reabastecendo de fé, reabastecendo de foco, sabe, de estudos e tentando motivar a equipe e chegar onde a gente chegou. E sempre melhorando, sempre trazendo o melhor. Novo, procurando. Sempre procurando o novo. Isso. E isso faz com que todos percebam essa questão do envolvimento, Isso. do crescimento. Isso. De não estar estagnado, não é verdade? É verdade. Do material pedagógico, as metodologias ativas, de como as aulas são feitas e de todo o envolvimento, de como é feito um plano. Lembro exatamente na época em que eu fazia parte do quadro da instituição, em que tudo era muito rigoroso, no sentido de
passarmos todos o planejamento, de vermos realmente se aquela aula que estava dentro daquele planejamento daquele dia estava sendo aplicada, Isso. se precisava de algum suporte, enfim, nós tínhamos, enquanto corpo de professores, e ainda se tem, eu falo da minha época especificamente, a preocupação com o professor de dar todo o suporte ao professor, não só pedagógico, mas também emocional. Né? Quando a gente fala de família, tanto da família dos estudantes, como de família GI, de professores, de gestão, de supervisores, coordenação, a gente vê afetividade, vínculo, elo. Verdade. Isso é o que está faltando muito na questão da humanidade. As pessoas têm o corre-corre muito grande, elas, por vezes, corremos tanto que nem percebemos, às vezes, até algum detalhe no nosso filho. E é a escola que descobre com esse olhar bem minucioso que, mãe, por exemplo, teu filho ele não está conseguindo focar nas aulas. Ou então, mãe, dá mais um olhar bem aprimorado a determinada disciplina. É essa questão que faz toda a diferença. E é também assim, Raquel, porque a gente sabe que a criança, o adolescente, ele é um ser em construção, em que aí vai se pontuar a parte da sexualidade, não é verdade? A parte da sua interação, da sua socialização. E a escola ela tem esse compromisso de ter essa visão, de orientar, de mostrar, de chamar a mãe para observar algumas coisas, algumas situações, para poder ajudar essa criança. Né? E essa é a função da escola. E que, na realidade, eu sempre tive algo assim na minha cabeça. Eu entrego o que eu tenho para entregar a funcionários ou às famílias, eu entrego. Eu nunca crio expectativa do que eu vou receber. Eu dou o que eu tenho de melhor para eu dar. Então, muitas vezes você pode nem agradar, você pode realmente não ter um feedback ou coisa parecida, porque é notório que nós não somos iguais, seres iguais, né? Cada uma família tem uma educação, tem uma forma de visão de mundo. Cada profissional meu, cada funcionário também tem essa visão de mundo, mas o importante é eu ter a certeza, a convicção de que eu dou a minha entrega, sabe? Então, a gente sabe que o amor, ele abre, ele não fecha. O amor, ele é algo que é ponte. Então, quando eu dou amor, quando eu sou essa ponte, é porque eu recebi esse amor. Não é? Meus pais me deram amor, me deram essa condição de ser ponte. Mas eu não posso criar expectativas, porque cada pessoa vai entregar na sua medida. Não é verdade? Verdade. Porque cada pessoa vai ter a sua medida da entrega. Então, isso é muito importante. Porque quando a gente ama incondicionalmente o outro, o próximo, independente de quem seja, a gente só ama. A gente só entrega. Apenas ame. Apenas entregue e ame. Porque nós somos educadores, mas a gente tem que entender que nós estamos ali em um patamar de educar, né? Mas o educar, o de dar todo o norte, de dar a base da educação é dado pela família. Então, por isso que a gente tem diversas famílias que estão todas aqui, que nós acolhemos, mas que a gente tem que entender que cada família tem que ter um olhar diferente, porque cada família, como eu falei a priori, tem a sua história diferente, que é contada e que tem que ser respeitada. E isso é muito sério. Elas não podem ser como número, mas como cada família, cada criança, cada mãe, cada pai, cada história, sabe? Eu acho que isso eu já estou assim com um bom tempo de educadora, né? 31 anos na educação, e eu estou consciente, sabe, que eu fiz a minha parte, que eu estou fazendo a minha parte. Isso para mim é tranquilo. Isso para mim soa tranquilo. Como educadora, amo muito a educação, né? É tanto que eu sempre sonhei em ser educadora. Desde criança, eu colocava as bonecas, Raquel, sabe? Eu ia ensinar as bonecas. Eu não brincava de fazer comida para dar às bonecas. Eu brincava de dar aula às bonecas. Então, eu já tinha dentro de mim essa vontade de ser educadora. Eu sempre digo, né? Era como educadora e cantora. Eu também imitava as cantoras e hoje muitas pessoas me seguem no Instagram, sabem que eu tenho um projeto e que eu canto, né? Eu sou cantora gospel. Mas, assim, tudo que eu tinha na minha infância
hoje foi reproduzido e eu sou o que eu sonhei. Meus Então, pais me deram essas asas. todos os seus projetos de vida foram Isso, realizados. foram sim. Hoje eu sou uma pessoa que eu procuro muito, Raquel, é sempre colocar isso para os meus alunos, sabe? Que eles foquem, que eles sejam determinados, sabe? Que o querer é de dentro para fora. A gente tem que querer primeiro para depois a gente lutar, a gente batalhar e com certeza a gente consegue. E é interessante a gente colocar sempre para esses alunos, para essas crianças, que o que eles quiserem, eles vão conseguir ser. Só basta ter foco e determinação. E reagir, né? Reagir aos Reagir. instintos, Exatamente. reagir, né? Vamos dizer, as dúvidas, procurar ajuda, né? O adolescente, a criança, né? Tem que reagir acerca disso. Os pais têm que também reagir, chegar junto à escola, não é? Procurar acompanhar os nossos podcasts para poder ajudar, agregar mais conhecimento, porque nós somos fonte de conhecimento, todo ser humano, então, quanto mais conhecimento você tiver, mais você vai conseguir tirar suas dúvidas, interagir com seus filhos e realmente ter uma boa colheita, né? Porque a gente só colhe o que a gente planta, não é? Então, assim, os pais, eles têm que ajudar a escola, tem que estar junto, né? Tem que procurar saber. Chegar junto do professor, principalmente infantil, você sabe que é educadora, de chegar junto, professora, como é que está a situação, está precisando de um suporte, ou então, professor, ele não está querendo fazer a tarefinha, ele está um pouco rebelde, vamos nos unir, o que é que a gente pode... Ter essa interação, né, com os professores, porque a escola, ela vai completar, na realidade, o que é construído em casa. Nós não somos responsáveis totalmente pela educação das crianças, gente. Nós somos uma ferramenta de ajuda para esse processo, né, de educação. Então, a gente tem que ser muito focado nisso. Procurar a escola, procurar os professores, procurar ajuda. Estamos aqui para isso. Não é verdade? E esse tocante que você fala, Olga, em relação à questão da família ter essa escuta ativa Isso. com os seus filhos é muito importante. No terminar de um dia de aula, saber como foi seu dia de aula, qual foi o assunto que foi colocado, como ele se sentiu, como é que foi o dia Isso. na escola, como é que ele participou, o que aconteceu, porque assim os pais eles estão se aproximando dos filhos, não é verdade? É verdade. E, consequentemente, da escola. Isso. Então, qualquer coisa que aconteça... uma atividade diferente, um chá literário, alguma atividade com alguma multimídia, vai ser relatado, enfim, o aconchego dos professores, do quadro de funcionários. Então, tudo isso vai ser relatado pela criança aos pais, aos responsáveis, e vai ser aquele momento onde eles vão interagir. E eles vão perceber todo aquele cuidado, como anda a questão do caminhar da criança dentro da escola, onde ela está, né? E é nesse sentido que o pai vai perceber se a escola precisa estar mais direcionada em um ponto específico, no socioemocional, por exemplo, ou na questão mais conteudista. Então, essa interação é muito importante. Família com escola, como a gente falou bem lá no começo, mas isso se dá através, primeiro, da escuta ativa dos pais com os filhos, para que a escola consiga dar aquele suporte que as famílias precisam. Verdade. Não é verdade? Verdade. E assim, o ano passado, né, que começamos com o nosso integral, a gente teve assim a experiência de ver, de observar que as crianças, elas não tinham hábito de alimentos saudáveis. Você entende? Nós pegamos várias crianças de integral, mas assim, são crianças que vieram às vezes de outras escolas de integral, ou então que eram crianças que realmente não tinham hábito de ser integral. Mas que aos poucos, junto com a família ajudando, agradeço demais as minhas mães do integral, todas elas, sabem? Que elas assim... Elas nos ajudaram aos poucos, junto com a nutricionista, junto com a moça que fica responsável pela alimentação dos meninos, a chegar aonde chegamos. Então, as crianças nossas hoje, eles comem alimentos saudáveis, tranquilo aqui.
eles tomam, entendeu? E conseguem tomar suco praticamente sem açúcar, comer vários legumes, entendeu? E injetando aos poucos esse tipo de alimentação. Mas para isso eu tive a ajuda da família e tive a ajuda, né, da equipe, nossa, tanto da nutricionista como da moça que faz a alimentação, que eu queria agradecer demais, né? Porque a gente acha que o integral não, colocou no integral ali e acabou, não é bem assim, né? Tem toda uma estrutura, né? Tem aquele lado que vai ter que ter o reforço escolar, que vai ter que ter a parte da alimentação. Então, graças a Deus, a gente foi desde o ano passado, mas a gente está vendo uma aceitação imensa acerca do nosso integral. Por isso que eu tenho que agradecer, você sabe que eu sou sempre grata, então eu tenho que agradecer, né? Aos pais que deram essa credibilidade a nós e também a minha equipe, né? Que abraçou, entendeu, o projeto e que está funcionando, graças a Deus. As professoras que ficam como cuidadoras, né, que é a professora Eliana, a professora Carol, sabe, a professora Graça, tudo isso é muito importante, sabe, Raquel? A gente não deve esquecer de agradecer essas pessoas, porque essas pessoas é que fazem, gente, o GI funcionar. Jamais o GI iria funcionar se só tivesse Felina, não é? E Olga não teria condição. Então, tem que agradecer, né? Agradecer aos nossos filhos, né, que estão sempre aqui conosco, a secretária que está com a gente desde o início, né, a Verônica. Então, a gente tem que agradecer mesmo, né, a Cícera, a todos, sabe? Eu, assim, se eu esqueci de alguém, me perdoem, mas eu creio que eu me lembrei de todos. Porque amo vocês, quero que realmente, não só esse ano, né, que estamos completando 25 anos, mas que venham mais anos pela frente. Aqueles que se foram, né, nessa caminhada, meu respeito, meu agradecimento a todos vocês, sem exceção, sabe? Eu acho que é isso, né? Então, os outros podcasts que vão vir, né? Provavelmente vai ser sempre nos sábados, creio que é sempre nos sábados, de meio-dia a gente vai estar lançando um novo podcast, quinzenalmente, né? E vocês vão ter, ou talvez seja mensalmente, a gente vai ainda avaliar bem direitinho para passar para vocês, né? Nas redes sociais, mas que vocês fiquem ligados no canal, sabe? Compartilhem, né, Raquel? Isso é importante. Se inscrevam, né? Que nós temos esse canal, né? Que é o GITV. E lá vocês vão ver, assim, todos os eventos da escola, esses podcasts. E comentem, né? Façam comentários, perguntas. Isso é muito importante. Porque é uma forma da gente interagir. E até pessoas que não fazem parte, né? Daqui do GI Paz, que às vezes tem algumas dúvidas que também podem ficar à vontade, né? Toda a comunidade para tirar suas dúvidas, né? Estamos para isso, viu? Exatamente. E eu gostaria de agradecer, né, a Olga, a Felina, que faz parte da gestão também, uma querida. A questão do acolhimento, a questão do tempo que passamos juntos, né? Falo com propriedade de causa que todo esse amor que é falado, eu senti enquanto colaboradora da empresa, né? Quando nós falamos somos uma família, não é clichê, tá, gente? De verdade, nós entramos na vida um do outro no sentido de somar, de agregar. Por diversos momentos estive presente na vida das meninas, tanto na de Olga como na de Felina. Elas estiveram presentes na minha vida e o vínculo, eu acabei calcando outros caminhos, mas o vínculo ele não foi rompido, né? Quando a gente fala de família, esse elo, esse laço é tão forte que ainda 15 anos, né, atrás, hoje a gente continua no mesmo contato. Mas na realidade, né, Raquel, a gente tá analisando, você falando, eu estou imaginando, porque a família também tem divergências, a família também, não é? Entram às vezes em discórdias e existe até o filho pródigo, é bíblico, né? Será que eu vou voltar? Então, isso quando a gente fala nessa história de ser uma instituição família, pode vir questionamentos de dizer, é clichê. Não, família também existe isso, mas quando a gente fala que é família, é no sentido de quê? Porque família, muitas vezes se desentendem, muitas vezes entram em conflitos, mas no final, sempre o amor prevalece, né? Verdade. O amor prevalece. Se não prevalecer dos dois lados, mas é como eu disse há pouco tempo atrás, eu particularmente eu tenho a minha entrega, e Felina eu creio que seja do mesmo jeito. Então a gente tem a nossa entrega. Então, família é isso, é quando a gente tem a nossa entrega, mesmo em conflitos, mas a gente sabe que o gostar nunca vai mudar, o respeito nunca vai mudar. E isso é muito importante, viu, gente? Isso é muito importante, porque é isso que faz dar certo.
né? Porque escola, eu sempre vejo dessa forma, é um casamento, né? Porque eu tenho funcionários meus aqui que estão justamente há 25 anos, Exatamente. não é? Você já pensou? Então, há 25 anos você está numa instituição, é porque você pode ter divergências, o que seja, Raquel, sabe? Em relação a qualquer coisa, mas você ama o que faz, você ama estar ali, porque senão você não estaria mais ali. De forma Não é verdade? Então, as minhas funcionárias, a maioria das funcionárias são, você sabe, são todas antigas, de 17, de 15, de 20 anos, de 25 anos. Então, são pessoas que no início, agora tem também pessoas mais recentes, tem sim, óbvio que tem, né? Mas, na realidade, são pessoas que acreditaram, né, nessa base. Quando você vê que tem uma instituição que tem uma grande parte dos funcionários que estão desde o início da história, mostra que essa história é uma história que deu certo. É uma história que, mesmo com contratempos, mesmo com situações complicadas, que é normal, mas que ela funcionou, né? Então, a gente funcionou, né? Então, essa equipe realmente é uma equipe que eu tiro o chapéu, é uma equipe de excelência para mim. Todos, sem exceção, viu, gente? Todos. E quando a gente fala de equipe, a gente vê a questão de quem está gerindo essa equipe. Então, se há união entre equipe, é porque o topo, no caso você e a Felina, passam isso para a equipe. Essa questão da união, da integração, de se de repente houver alguma divergência temporária, logo se resolve, porque, como você bem mencionou, A gente lida com pessoas, né? Cada pessoa tem o seu modo de pensar, tem seus exatamente. limites, tem suas emoções, né? O coração, eu sempre digo que é o secreto, né, do Senhor. O coração é o secreto. Então, assim, você não sabe o que passa no coração das pessoas. Então, por isso que você não deve arriscar nem julgar ninguém. Porque você não sabe, você não conhece, você não pode julgar ninguém porque você não sabe, não é? É aquilo que está ali guardado. Então, a gente tem que ter um respeito a isso, sabe? Aqui a gente tem esse respeito. Eu sinto isso quando algo não bate ou divergências, cada um fica realmente tendo respeito ao outro. Isso é muito importante. Mas isso a gente sabe que em qualquer empresa, qualquer instituição, em qualquer local vai ter essas divergências, né? Divergência de pensamentos, muitas vezes dos pais com os profissionais, né, da escola, muitas vezes entre os próprios profissionais, mas o importante é que no final dê certo. E a gente chega perto de dar os 100%. 100% ninguém nunca vai dar, mas a gente corre atrás, né, de dar certo. E isso é que eu vejo que toda a equipe tenta, pelo menos, fazer, e que, graças a Deus, tem um bom feedback, sabe? Vem E os dando pais certo vem há dando 25 certo. anos. Há 25 anos vem dando certo. Então, é gratidão, viu, Raquel, a você pelo convite, viu? Na realidade, eu queria que tivesse... Você está representando todos os profissionais que passaram pelo GI. Quanta honra, gente. Entendeu? Eu gostaria de ter chamado todos e estar aqui nessa sala, todos que passaram, porque eu tenho um carinho, um respeito por todos que passaram. Mas a Raquel, eu chamei a Raquel, porque a Raquel vai estar representando todos vocês, né? E Raquel tem, assim, uma história comigo, né, de um processo que eu vivi, de um problema que eu tive de saúde com um filho, e que ela foi uma mãe, né, para o meu filho num momento em que ele estava realmente num processo bem complicado. E graças a Deus hoje ele está super bem, mas eu tenho esse respeito muito grande a Raquel, como tenho respeito a todos os outros funcionários que passaram por aqui, que deixaram suas histórias, levaram um pouco de nós e deixaram um pouco deles aqui. Mas eu e Felina, a gente chamou Raquel porque a gente também tem um carinho muito grande, Raquel, por você, um respeito muito grande, você é uma grande profissional, merece muito, sabe, muito tirar essas asas e viver os seus sonhos, porque você tem muita coisa para construir, eu tenho certeza, muitas sementes para ser jorradas, e eu quero assim que em breve você venha para contar um pouco da sua história, da sua experiência, viu? Como os outros que vão ser convidados aqui de várias áreas que eu quero chamar. Porque o meu intuito é trazer conhecimento, é trazer informação para os nossos, né, os nossos pais que estão aí do outro lado, os nossos alunos. Então, vão ter momentos de interação entre os nossos alunos também, que nós temos alunos, né, do Fundamental 2, anos finais, e que a gente quer fazer uns trabalhos também de podcast com ele. Então, tudo isso somando, vamos dizer assim, é um castelo que está sendo agora, que foi erguido e que agora nós estamos, vamos dizer assim, vamos degustar de tudo que foi vivido, de tudo que foi construído nesses 25 anos. Então, só gratidão, amiga, viu? A você e meu respeito como educadora também.
ao profissional que você é. A gratidão é recíproca. Olga, eu tenho prazer em estar aqui, né, nesse momento, nesse primeiro momento de muitos. Agradecer imensamente do dia em que eu coloquei os pés aqui pela primeira vez. Amém. Até o dia de hoje. Amém, amém. Né? Vocês também foram bênçãos na minha vida. Cresci Amém. muito aqui dentro. Amém. Aprendi muito com vocês. Não só a questão do profissional, mas do ser humano. Que a gente vê muito isso em vocês. E como a gente colocou lá atrás, você mencionou agora, o elo, o vínculo, ele não quebrou. Verdade. Não é verdade? Então, assim, a minha gratidão é eterna. Todo esse respeito é recíproco a Obrigada. você, a Felina, que eu chamo carinhosamente de Fela, por tudo que fizeram por mim enquanto eu estava aqui e quando eu saí para alçar outros voos, mas o coração sempre ficou aqui, né? E hoje estou de volta nesse momento tão especial, comemorando esses 25 anos, fazendo a abertura de uma série de podcasts, Reagir, representando todos os colegas que já passaram por aqui, os que ainda estão aqui, né? Abracei a todos, conversei com todos e a gente percebe a alegria de todos em trabalhar aqui, em estar aqui. Quando a gente faz o que ama, a gente diz que não é um trabalho. É verdade? É verdade. É algo que a gente faz com prazer. Então, a gente vê isso no olho de cada colega. Eu revivi muitas histórias ao entrar, passar novamente por aquela porta. E agradeço demais. A gratidão é imensa. Meu respeito a você, a Fela, Obrigada. pelos seres humanos que vocês são, pelos profissionais que vocês são, pela Obrigada. ética que se tem, com o compromisso com a educação, com o cuidar do outro, não só dos filhos de vocês, mas das pessoas que cuidam dos filhos de vocês. Então, o cuidado, ele é total, ele é generalizado. Então, a minha gratidão, reitero, mais uma vez digo, é eterna. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje, certo? Obrigada, amiga. E a mim cabe só agradecer por todo o respeito, né, que vocês me têm, que eu tenho a vocês, que é extremamente recíproco, como eu já havia dito, e que venham mais 25 anos, e mais 25 anos, e mais 25 anos, porque competência se tem, e força se tem, determinação, foco, vontade de fazer sempre o melhor, ter uma perfeita entrega para os filhos de vocês, e vamos seguir de mais 25 anos por aí. E assim, para nós terminarmos, né, eu quero deixar, quando você fala de 25, mais 25, mais 25, eu já vi que, assim, é isso que eu e Felina, a gente tem muito alinhado, né? Nós temos os nossos filhos que estão aqui conosco, e a cada dia, tanto eu como Felina, a gente fica trabalhando eles aqui dentro, que ele inclusive, quero agradecer demais, né, a eles, ao Bruno, ao Jean e ao Eric, porque eles estão aqui, e eles, assim, eles estão, eu creio, né, que Deus está preparando eles, entende? Para quando não estivermos mais aqui, porque vai chegar um momento que não vamos estar mais aqui. E que é importante isso, né, Raquel? Ter essa preparação para quando acontecer o momento, eles estarem realmente preparados para dar continuidade, não é verdade? Porque eu tenho essa preocupação, porque como você sabe que a base daqui é essa ferramenta que se chama amor, mas até para amar, Raquel, a gente só ama quando a gente quer. O que Deus deixou de mais lindo é o querer. Eu creio que não é nem o próprio amor, é o querer, o livre-arbítrio. Então, quando a gente fala tudo isso desse amor envolvido aqui, mas a gente sabe que pode ter pessoas que não entendem a proposta ou que não aceitem a proposta, porque na realidade é como eu falo, é o querer, né? Você tem essa visão, muitos têm essa visão, mas será que todos têm essa visão? Mas se não tiver, tudo bem, porque cada pessoa tem a sua forma de ver, de enxergar, não é, o outro, a vida, mas eu tenho só a agradecer a você, não é, por toda essa sensibilidade sua em relação à minha escola, e retomando a história, e agradecer a eles, né, aos meninos por estar aqui conosco, né, por estar dando esse suporte, né, a minha Felina, que
No início eles eram pequenininhos, né, na história, hoje já são os homens, né, que são formados, estão bem capacitados dentro da área de cada um administrativa e que somam tudo isso. Então, gratidão, viu? A eles também. E são hoje adultos, não é verdade? Isso. Extremamente preparados, não Isso. estão aqui só porque são filhos Isso. das gestoras, são por competência, por Isso. hombridade, Isso. por habilidades e competências que desenvolveram cada um na sua área, É. para agregar no belíssimo trabalho que já é feito por todo esse tempo. Verdade. Então, gente, e até o próximo episódio. Gostaríamos de agradecer a vocês, pais, familiares, estudantes que estiveram conosco durante esse nosso primeiro Reagir podcast e esperamos vocês nos próximos episódios.